Olá, turma, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o solo e as atividades humanas. Nós vamos perceber que o solo, ele precisa de todo um cuidado para que para que ele dê um bom resultado, principalmente com relação à agricultura. Vamos imaginar assim, por exemplo, uma moça, uma jovem, uma adolescente que quer arrumar o cabelo. Você vai perceber que de vez em quando ela vai querer estar mudando a cor do cabelo, o corte, alguma coisa ela vai querer estar fazendo no cabelo. O solo, ele passa também por vários processos de tratamento. Nas nossas aulas, eu sempre venho dizendo assim, que o agricultor, ele tem um conhecimento assim incrível. Muitas das vezes, por mais que ele não tenha uma preparação, digamos assim, científica, mas o conhecimento dele, a gente fica assim, cabisbaixo, ou seja lá, é algo assim muito legal que você vê com relação ao agricultor. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o solo e as atividades humanas, ok? Bem, para que o solo ele seja preparado para o plantio, vamos supor assim, ele tem que ser um solo adequado, ou seja, ele tem que apresentar as características ideais para que ele possa produzir algo, tá? Então a gente vai falar primeiramente sobre a drenagem. A drenagem, ela acontece quando o solo está muito encharcado. Então a gente já conversou em outras aulas que a água, ela se faz necessário para a sobrevivência das plantas. Porém, o excesso de água pode ser prejudicial, tá? O excesso de água, ele pode ser prejudicial àquela determinada plantação. Então, no caso que o solo esteja muito encharcado, ou seja, inapropriado para o plantio, o agricultor ele vai fazer esse processo de drenagem, que é exatamente o escoamento da uma quantidade dessa água, fazendo com que o solo fique apropriado para o plantio, ok? Então você observa aí na figura, na página 211, que você pode estar acompanhando no seu livro. Aí nós temos a característica do solo encharcado, depois ele foi drenado e, quer dizer, o que é essa drenagem? O agricultor ele faz fenda no solo, ou seja, ele abre essas fendas no solo, pode ser com uma máquina ou pode ser com enxada, dependendo do tamanho do terreno. Ele pode fazer esse tipo de drenagem para que o plantio seja adequado, ou seja, o terreno seja adequado ao plantio, ok? O próximo tratamento é a aração. A aração também ela é um tratamento do solo. Por exemplo, quando o solo está pobre em nutriente, é preciso fazer a remoção da camada superficial. Como é feita essa remoção? Existem várias formas. Existe a forma manual e existe aquela que é feita através de tratores. Algum tempo atrás, esse tipo de aração era feito com cavalos. Como é que era feito? Os agricultores, eles utilizavam como se fosse assim, tipo uma enxada, mas era assim, ao mesmo tempo era tipo um volante. Eles amarravam no cavalo, o cavalo ia puxando e eles iam ajudando a remover essa terra. Mas quem fazia a maior parte desse trabalho era realmente o animal, tá?
Então a gente vai perceber que ele sofria um pouco fazendo essa força para a remoção dessa terra para que ele ficasse apropriado para o plantio, ok? O outro tipo de preparação do solo é a adubação. Como eu já falei para vocês, o solo, para que ele seja apropriado para o plantio, ele tem que ter uma quantidade de nutrientes, onde esses nutrientes vão nutrir os vegetais que ali estarão plantados. No caso o solo estiver pobre em nutrientes, são acrescentados algumas, digamos assim, umas porcentagem de produtos onde torna-se esse solo apropriado para o plantio, tá? Então vejamos aí a adubação química. Essa adubação química, ela consiste, veja bem, em utilizar alguns produtos químicos, quer dizer, produzidos manualmente, tá? Algum deles em laboratório, outros não. O próprio agricultor, ele pode fazer isso, né? Mas só que ele é usado alguns produtos químicos. O outro tipo de plantio, ou seja, de adubação, é a adubação orgânica. Essa adubação orgânica, ela consiste em restos de vegetais em decomposição, como por exemplo folha, os caules. Então, os agricultores, eles preparam o solo através desse material em decomposição, para que se transforme em nutrientes adequados para aquele determinado terreno, tá? Vamos ver o próximo que nós temos aqui. Vamos falar um pouquinho também sobre a adubação verde. Essa adubação verde, veja bem como é que ela acontece. Ela caracteriza-se pelo cultivo de plantas como as leguminosas junto com as plantações. Como eu falar para vocês, eu volto a frisar novamente que o agricultor, ele tem um conhecimento assim que vai surtindo algum efeito durante o seu plantio. Vamos supor assim que o agricultor, ele plante mandioca, tá? Juntamente com a mandioca, ele pode plantar o milho ou ele pode plantar o feijão. Veja bem que aí esses vegetais, um vai nutrindo o outro, formando, ou seja, transformando aquele solo produtivo tanto para a mandioca quanto o milho ou o feijão, tá? Quer dizer que aí você vai tendo uma junção dos três para que ele possa produzir em maior quantidade, ou seja um solo apropriado à agricultura. O outro tipo de preparação do solo que nós vamos ver é a irrigação. A irrigação, ela consiste principalmente quando o solo está muito ressecado. Dependendo do tipo de plantio, o tipo de irrigação ele pode ser feito com encanações, como por exemplo em forma de chuva. No caso, ela pode ser feita tipo aérea. Tá? No caso, vamos supor assim, o agricultor ele faz no percurso do terreno onde ocorre o plantio, ele vai fazer encanações e nesses canos, tipo esses canos que traz água para nossas casas, esses canos vai acontecer pequenos furos onde com a força da água esses furos eles vão jogar água no terreno como se fosse assim imitando uma chuva,
Então, dessa forma, ele está irrigando o solo. Isto vai acontecer quando o solo estiver muito seco, tá? Então, aí nós temos o tipo de irrigação. Então, no mais, era isso que a gente poderia falar para vocês. E agora segue a nossa atividade proposta seguindo aí o nosso conteúdo, ok?